João para meditação. Estão? É isso, 1 João? Porque eu vi no convite a menção do texto de 1 João 2,14, né? Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são, deixa eu usar a versão corrigida e fiel, né? Porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Eu não sei se vocês já pensaram nesse texto, por que o cara disse, jovens, vocês são fortes? Porque o contexto de vida lá era muito diferente. Vou dispensar, fica melhor. Não vou falar mais que 2 horas, então dá para aproveitar. O contexto que ele escreveu não é igual ao nosso contexto aqui, que a gente vive, corre, tem tantas atividades. A vida naquele tempo era monótona, era muito chata, era um contexto de vida agrícola. As pessoas passavam a maior parte do tempo trabalhando em alguma lavoura. O tempo que sobrava era aproveitado apenas no contexto do lar, da família. Somente uma vez por semana se tinha o hábito de reunir muita gente para contar história, para conversar, para ter comunicação. Então o jovem não tinha o espaço que nós temos hoje de se exercitar, de manifestar criatividade, de ser alegre, de ter espaço mesmo de vida. Então quando ele fala, jovens, vocês são fortes, não tem muita relação com o nosso contexto de vida. Ele está falando de uma firmeza de caráter. Ele está falando de uma qualidade, de uma característica que é muito mais do ser, da personalidade, do que do físico. Então, como a nossa proposta é como fazer a diferença, nós vamos, na palavra de Deus, em 1 João, tentar tirar alguns princípios sobre como fazer a diferença. Nós vamos começar do capítulo 1 de 1 João. É um texto maravilhoso. O texto de 1 João, para quem gosta de ler, para quem já leu, é um texto muito pessoal. Ele trata o ouvinte, o leitor, com muita intimidade. Eu acho que um texto da palavra de Deus que comunica mais intimidade do que 1 João acontece somente em Cânticos de Salomão, porque ali é uma aproximação muito grande entre quem escreveu, quem fala, e quem lê, quem ouve. 1 João é tão íntimo, tão pessoal, que é diferente de todas as outras cartas que nós temos na Bíblia. Aqui o escritor, ele não se apresenta, eu sou o apóstolo João, e desejo graça e paz a todos da parte de Deus, e estou escrevendo especificamente aos cristãos de um determinado lugar. A aproximação do escritor para com os leitores era tão grande que dispensava apresentações formais. O cara simplesmente chegava chegando. Ele simplesmente dizia, e aí, tudo bom? Seguinte, o que eu tenho para tratar. Ele não tinha meio termo, não tinha rodeios. E nós vamos ler hoje apenas os 4 primeiros versículos. Porque como a nossa proposta é como fazer a diferença, nesses 4 primeiros versículos, nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz que nós fazemos a diferença quando reconhecemos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos ler aqui, vamos ficar de pé de novo? Aquele exercício cristão que sempre levanta é gostoso, é bom, deixa a gente mais forte. Você é velho, derruba de vez. 1 João, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Só que eu vou pedir ajuda na leitura. Eu vou ler o primeiro, vocês leem o segundo, depois eu leio o terceiro, vocês leem o quarto. Se as versões estiverem diferentes, vamos ler pausadamente para todo mundo poder acompanhar, tá bom? O que era desde o princípio e o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e a nós, amigos, testificamos dela e nos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco.
E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas nos escrevemos para que o nosso gozo se cumpra. Amém. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pelo tempo que o Senhor já nos deu, pelos louvores que foram para o teu louvor, para a tua glória, mas também abençoaram os nossos corações. Pedimos agora que o teu Espírito tenha plena liberdade de falar conosco através dessa tua palavra, corrigir as nossas vidas e fazer com que possamos crescer no Senhor. Dirige-nos nesse propósito, recebe nossa adoração e louvor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos e irmãs, podem sentar. Eu não sei quantos aqui estudam história bíblica. O meu ministério é o ministério pastoral. Eu sou pastorzinho de igreja mesmo. O meu foco principal no ministério é estar com pessoas. Deus me chamou para trabalhar com gente. E com gente eu estou trabalhando basicamente em 3 áreas. Na pregação, eu amo a pregação expositiva, eu sou apaixonado pelo texto bíblico e eu vejo uma necessidade muito grande de nós termos um apego maior ao texto sagrado. Geralmente as nossas pregações são temáticas. Como fazer berinjela assada? Primeiro ponto e segundo ponto. Geralmente as nossas pregações são assim. As minhas são um pouco chatas, porque eu fico muito preso a um texto bíblico. Eu quero entender o que esse texto diz, o que ele ensina e como eu posso praticá-lo na minha vida. Então, de antemão, já estou antecipando para vocês que nós vamos ficar presos a um texto. Vamos tentar entendê-lo para colocar em prática também nas nossas vidas hoje. O segundo foco do meu ministério é o ensino. Então, talvez vocês vão me notar mais ou menos como aquele professor chato de história ou português. Mas eu peço, suporta um pouquinho a minha chatice. Tem um pouquinho de paciência comigo e eu acho que Deus vai te abençoar. E terceiro, o foco principal do meu ministério é o aconselhamento bíblico. A Bíblia tem resposta para os problemas da nossa vida. Você pode acreditar nisso. Por isso você pode acreditar na palavra de Deus e pode buscar nela resposta para todas as dúvidas da tua vida. E ela tem o melhor para você. Dito isso, vamos entender o que esse texto nos comunicou. Quem escreveu foi um homem que à época devia ter próximo de 85 a 90 anos. O apóstolo João. Ele era um sobrevivente. Possivelmente todos os outros apóstolos já estavam mortos. Estava lá o velho João, que na época em que foi chamado por Jesus, provavelmente era o mais jovem de todos. Então era um garoto meio desprezado, meio deixado de lado. Como a maioria de nós às vezes somos, né? Eu suponho que estamos aqui entre pessoas normais e a maioria de nós muitas vezes se sente um pouco deslocado do restante do grupo, não é isso? Depois que a gente se conheceu, que a gente criou certas afinidades, aí a gente chega, abraça, beija, fica perto, conversa, ri, chora, mas a maioria de nós chega um pouco tímido, não é isso? Como eu estou um pouco tímido aqui, e talvez vocês estejam um pouco tímidos comigo, às vezes a gente chega, procura ver a aparência das pessoas e vê aquele ali. Parece que ele está meio deslocado, como eu estou deslocado. E aí as pessoas parecem que vão se juntando pelo princípio da exclusão, né? Aquele parece que não tem nenhum grupinho. Como eu também não tenho nenhum grupinho, a gente vai ficando próximo. E aí, como a gente vai ficando próximo, o outro fala assim, aqueles dois estavam separados. Pela cara eles não se conheciam. Os outros todos se conhecem. Então eu vou para o grupo dos afastados. E logo o grupo dos afastados cresce e se torna a maioria. E aquele grupo dos afastados começa timidamente criando certos vínculos, certos códigos, certas linguagens. E daqui a pouco o grupo está dominando. E permanece por mais tempo, fica lá soberano. Parece que com João a história foi mais ou menos assim. Porque ele era mais jovem, então ninguém dava muita atenção para ele no grupo dos discípulos.
Mas como ele era o mais jovem também, ele ficava mais perto de Jesus. E aí, se você já leu os evangelhos, especialmente o evangelho que o próprio João escreveu, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, enquanto eles celebravam a Páscoa e a primeira ceia, João era quem estava mais próximo de Jesus. Tão próximo que ele estava reclinado ao peito de Jesus. Essa é uma expressão um pouco complicada, que às vezes a gente não entende direito o contexto bíblico. Eu vou pedir ajuda para o Israel, por favor. Chega aqui, Israel. Você vai me dar liberdade de encostar em você, mas não estranho, eu sou normal, tá? Sou casado, não tenho más intenções. A gente imagina alguém reclinado ao peito mais ou menos assim, né? Jesus, quem é que vai te trair? Hein? Nada mais distante. Baixa aí, Israel. Os caras estavam na mesa celebrando a Páscoa. Da Páscoa veio a primeira ceia. Eles comiam a Páscoa meio agachado, reclinado. Quando João diz que ele estava reclinado ao peito de Jesus, significava que ele estava exatamente ao lado. E não parece, não dá a impressão de que nós estamos assim bem juntinhos, reclinados à mesa? Se eu olho para o lado, eu dou de cara para o meu irmão. Ele era o menorzinho, obrigado Israel. Ele estava ali ao lado de Jesus, enquanto comiam a Páscoa. Senhor, sou eu que vou te trair? Senhor, é ele quem vai te trair? Quem de nós vai te trair? Simão Pedro deu aquela cutucada discreta, né? E João, pergunta para Jesus. E João então ali do lado, reclinado na mesa, próximo de Jesus. Senhor, quem de nós será o traidor? Dizem as más línguas que Judas também perguntou se ele seria o traidor. E dizem as más línguas que primeiro foi Pedro. Senhor, sou eu? Não. Depois Tomé. Senhor, sou eu? Não. Depois outros discípulos e veio Judas. Senhor, sou eu? Nada contra ninguém. Retira. Mas primeiro, deixa eu esclarecer, nada contra ninguém. Segundo, a nossa rivalidade é contra os argentinos, não contra bolivianos, paraguaios, peruanos. E terceiro, é só no futebol que a gente é bem melhor. Então, o freguês tem razão, a gente não questiona nada. O menino cresceu. João sobreviveu por mais tempo do que todos os outros. O próprio Jesus tinha falado isso. Se você notar o evangelho que ele escreveu, no último instante que Jesus estava ali com os discípulos, ele chama Pedro, aquela conversa à beira do lago. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes tudo, que miséria, eu te amo, mas eu não sei amar direito. Jesus diz, então me segue. Dali a pouco Pedro vê que aquele discípulo a quem Jesus amava, que era mais chegado de Jesus, estava seguindo ao Senhor, ao Mestre. E ele pergunta, Senhor, o que vai ser desse? Oh, Pedro, esquece esse. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Alguns entenderam, esse cara não vai morrer. E Jesus não estava dizendo que ele não ia morrer, mas que ele ia viver muito mais do que os outros. E foi de fato o que aconteceu. Parece que João viveu mais de 100 anos. E antes dele morrer, ele esteve em várias cidades pregando o Evangelho. Uma das cidades que historicamente é identificada a passagem de João, o apóstolo, é a cidade de Éfeso. Em Éfeso havia uma forte igreja. Éfeso fazia parte da província da Ásia, uma região que hoje corresponde à maior parte da Turquia e do leste europeu. E ali naquela cidade, o Evangelho foi levado através do apóstolo Paulo, que da cidade de Éfeso alcançou pela pregação do Evangelho toda a Ásia no espaço de 2 anos. É o que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 19. Paulo tinha um cuidado muito especial com aquela igreja de Éfeso.
Tanto que ele mandou para lá Tito, depois ele mandou para lá Epáfras, depois ele manda para lá um outro dos seus conservos. Já no final da sua vida, ele manda Tíquico. Essa menção está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Ou seja, Paulo tinha um interesse muito grande naquela igreja, porque era uma igreja bíblica, uma igreja forte, uma igreja através da qual o evangelho alcançava proporções muito grandes de alcance. A palavra chegava muito longe através de Éfeso. E o apóstolo João também passou por ali. E parece-nos que quando João escreveu essa sua primeira carta, ele escreveu endereçado a alguns cristãos ou a algumas igrejas que estavam na cidade de Éfeso. Só que a cidade de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, era também uma igreja muito complexa. Éfeso, antes da chegada do Evangelho, era conhecido como um grande centro de adivinhação e feitiçaria. Tanto que quando Paulo prega em Éfeso, se você ler depois os capítulos 19 e 20 de Atos, você vai ver que ele se defronta com adivinhos, com encantadores, com exorcistas. Ele chega na cidade, ele repreende um demônio. Ele começa a curar as pessoas, e aqueles que praticavam as artes mágicas queriam disputar com ele, mostrar, olha, o que ele faz nós também fazemos. Mas logo perceberam que não dava para fazer tudo o que ele fazia, porque ele fazia pelo poder do Espírito Santo. Assim, muitas pessoas se converteram. Em Éfeso, portanto, havia um grande grupo de pessoas que, uma vez convertidos ao Senhor Jesus, abandonaram graves e grandes pecados. A Bíblia fala em Atos 19 que aqueles que praticavam as artes mágicas e se convertiam juntaram os seus livros. Eles fizeram um montante tão grande que havia uma fortuna ali em livros. E o que eles fizeram com aqueles livros? Queimaram tudo. E aí eu me lembro, deixa eu confessar um pecado aqui. Eu me lembro, eu nasci num lar cristão. O evangelho para mim é algo muito comum. Eu cresci nessa esfera. Esse negócio de igreja, de crente, me é muito familiar, porque estou envolvido com isso desde que eu nasci. Chegou um ponto que eu cansei de igreja. E eu saí. E eu fiquei afastado 3 anos. E foram os 3 anos mais terríveis da minha vida. Foi na adolescência isso. Mas quando eu voltei arrependido. Eu voltei com o coração quebrantado. Eu falei, Senhor, agora a minha vida é tua. E eu vou fazer o que o Senhor quiser. E Ele fez o que eu menos quis, de me chamar para ser pastor. Tá bom, Deus, é o que o Senhor quer, vamos lá. Mas bem, voltando para a igreja, eu sei que todo mundo aqui é cristão, é salvo, amém ou não? Amém. Firme no Senhor, abomina as coisas do mundo, amém? Amém. Não escutam música mundana por nada nesse mundo e nessa vida, certo? Amém. Eu me sinto até melhor, porque eu não me considero mais um grande pecador desse lugar. Eu escutava algumas músicas meio esquisitas, né? As mais normais eram a dos Beatles. Coisa fora de moda, né? Coisa de velho. Mas eu gostava de coisa atual também. Deixa pra lá, irmão. Mas eu era mais hard rock, né? Gostava de coisa bem pesada. E coisa leve que eu ouvia era música clássica, Beatles e Metallica. A partir daí eu não falo mais. Nessa ordem, música clássica, Beatles e Metallica. Isso, Metallica era leve. Metallica era leve. Deixa pra lá. Na verdade não é subindo, é descendo, né? Deixa o fundo do bolso lá no fundo. Qual a curiosidade? Mas aí quando eu decidi voltar para o caminho de Deus, eu não sei se alguém aqui já ouviu Beatles, é um negócio meio demodê e tal,
mas lançou aquela coletânea Anthology. Anthology 1, 2, 3, 4. 8 CDs, caríssimos. Eu falei assim, Senhor, eu tenho que quebrar isso aqui? Aí os meus amigos notaram que eu andava meio diferente, que eu não queria sair mais. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, que tem um espião aqui. Esse espião pode querer ou contar o que eu disse em outros lugares, ou fazer coisas erradas que eu fiz. Então, espião, fica na sua. Mas eu tive uma banda de rock. E o pessoal não tava. Vamos? Não. Eu não sei tocar nada, nem cantar eu sei, mas eu fazia um barulho lá. E vamos fazer barulho? Não tô afim. Mas por quê? Eu não quero. Mas o que há? Não há nada, eu só não quero. Aquela vergonha de falar, não, é que eu voltei pra igreja, né? Era feio dizer isso. Eu não tô afim. Na verdade, eu tô até querendo jogar fora, eu tô cansado. Jogar fora? Jogar fora. Não, vende pra mim. Ah, você quer comprar? Quero. Tá bom. Quanto você paga? Toma, é teu, leva. Se quiser pagar em 2 vezes sem juros, eu também faço. E aí eu penso naquele pessoal lá de Éfeso. Eles queimaram tudo. Não é para a glória de Deus, tem que ser destruído. A gente tem que se desfazer de tudo. Não serve para mim, é maldição para a minha vida. Não tem que servir para ninguém, tem que jogar fora, é lixo. Assim eles fizeram. Mas Paulo tinha consciência que, por ser uma cidade complexa, por ser um grande centro de magia e de adivinhação, a igreja em Éfeso seria atacada violentamente. Paulo não saiu de Éfeso sem preveni-los disso. Esse texto eu faço questão. Abra aí em Atos capítulo 20. Quando Paulo se despediu da igreja de Éfeso, ele fez questão de prevenir os cristãos daquela cidade sobre o que aconteceria no futuro. Atos 20, vamos ler o versículo 29 a 31. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo tinha certeza, convicção, algum tempo depois da minha partida, virão pessoas perversas que tentarão distorcer os ensinamentos, tentarão distorcer a fé, tentarão corromper e perverter essa igreja de Cristo. Ele então chama os anciãos, os pastores, e os previne. Surgirão lobos cruéis, estejam atentos. Paulo, esses lobos cruéis virão de onde? Nós faremos uma cerca. Não precisam fazer cerca. Lamentavelmente, esses lobos cruéis surgirão do meio de vocês. A cerca não deve ser feita apenas por fora. Às vezes é necessário por dentro. Do nosso meio, muitas vezes, sai tanta coisa absurda. A gente vê algumas pessoas do nosso lado cantando, orando, lendo a Bíblia juntos, e dali a pouco essas pessoas têm uma capacidade tão grande de blasfemar, de pecar contra a santidade de Deus, de fazer coisas horríveis. E se fosse apenas em relação às suas próprias vidas, mas muitas vezes em relação às vidas alheias, o que é um mal muito grande. Tem gente que parece que só está na igreja para tirar da igreja algumas pessoas. Paulo tinha consciência disso. Lobos cruéis, pessoas impiedosas surgirão no meio de vocês. Depois que Paulo morreu, João passa por aquela igreja. E vamos voltar para o texto de 1 João? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos,
o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Veja a intensidade que o apóstolo começa a sua carta. Nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos tocaram. Ele era o último dos apóstolos vivos. Ele estava dizendo: eu toquei, eu peguei, eu apalpei, eu tive em minhas mãos, os meus olhos e não outros viram, os meus ouvidos escutaram em loco, ao vivo e em cores. Eu estive presente, eu sou testemunha viva de que o Verbo de Deus, a palavra, esteve entre nós. Ele se referia ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus viveu, o Senhor Jesus esteve entre nós, o Senhor Jesus foi um ser humano, a vida estava nele, ele é o verdadeiro Filho de Deus, ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é a vida eterna, e nós tocamos na vida, nós vimos a vida, nós ouvimos diretamente da vida. Muita ênfase, certo? Por que ele estava escrevendo isso? Porque naqueles dias havia pessoas que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Como assim? Havia pessoas que não acreditavam que Deus, em Cristo, se tornou ser humano, se fez carne, tornou-se como um de nós, e viveu e andou neste mundo, e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Aí você vai perguntar: de onde você tirou essa ideia? Vamos ao texto bíblico. Diz que eu sou chato, não é? Veja o capítulo 2, especialmente o versículo 22 e 23. Depois de Paulo alertar a igreja de Éfeso que ali haveriam lobos cruéis que tentariam destruir a fé das pessoas, nós vemos que João estava combatendo esses lobos cruéis que estavam lá. Vejam 1 João 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Você sabe o que significa Jesus é o Cristo? Você está acostumado de falar Jesus Cristo, certo? Qual era o nome do filho de Maria e supostamente de José? Jesus. Por que ele era chamado de Cristo? Sobrenome? Apelido? Codinome? Insígnia? Uma dessas, todas as alternativas erradas. Cristo significa ungido. É o equivalente ao hebraico Messias. Jesus Cristo significa Jesus Messias. Jesus ungido. No contexto hebraico representava dizer: este é o esperado, o Messias de Israel, aquele que trará a salvação de Deus ao seu povo. João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Algumas pessoas estavam negando a messianidade de Jesus. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Vejam os versículos antes, versículos 18, 19 e 20. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Paulo disse que os lobos cruéis, os devoradores, sairiam de onde? Vejam o versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós.
porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Quais foram os que saíram do meio deles? Aqueles que negaram que Jesus é o Cristo. Vejam o versículo 2 do capítulo 4. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por que João escreveu isso? Porque antes ele disse: não creio em todos os espíritos, porque nem todos os espíritos vêm de Deus. Aquele que não confessa, que não crê, que não admite que Jesus veio em carne, que Jesus tornou-se um ser humano, habitou entre nós, como ele escreveu no Evangelho, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Aquele que não crê que Jesus veio a este mundo como ser humano e viveu, morreu e ressuscitou no nosso lugar, esse não vem de Deus. João então escreve à igreja de Éfeso, enfatizando que Jesus é o Messias prometido, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a vida eterna, Jesus é Deus. E sabe como eu e você devemos aprender à luz da palavra, à luz desse trecho da Escritura, a fazermos diferença nas nossas vidas, em nosso dia? Faz a diferença aquele que reconhece e não se envergonha de proclamar a todos que Jesus é o Filho de Deus, que só Jesus pode salvar, que Jesus é o dono, o autor da vida, e é também o doador da vida a todo aquele que nele crê. Fazemos a diferença quando não nos envergonhamos no nome do nosso Senhor Jesus. Me chama a atenção textos como Romanos 1,16, Paulo dizendo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, do mundo inteiro. Quem é o Filho de Deus? É aquele que crê em Jesus Cristo. E creu em Jesus Cristo aquele que foi salvo por toda a eternidade. E nós fazemos a diferença, irmãos e irmãs, à medida que nós cremos de todo o nosso coração e nunca jamais nos envergonhamos de Cristo Jesus. Nós estamos numa época de um dualismo muito grande. A maior parte das pessoas religiosas vivem uma vida dupla. Eu não me excluo disso não, viu? Lembra quando eu falei que eu fiquei desviado da igreja um tempo? Aí eu voltei, mas eu era ainda meio crente Raimundo, né? Pezinho na igreja, pezinho no mundo. Estava lá no meio dos irmãos era tudo... Não, no meio dos irmãos era cantando normalmente, né? Saudamos os irmãos em Cristo. Aí, quando era reunião de jovens, era um pouquinho mais animado, né? A alegria está no coração. Tá bom. E aí, de repente, eu saía da igreja com os meus amigos, né? Eu usava a Bíblia de bolso, aquela mini Bíblia, punha lá no bolso. Passava o pessoal da balada. E eu não vou falar o apelido que eles me chamavam, porque me constrange. Não, nada muito feio, não. Talvez algo que nem todos tenham percebido. Eu era chamado de Dum na rua em que eu morava, e de Binho na escola em que eu estudava. Juntos os dois. Eles não se conheciam, as pessoas da rua em que eu morava e as pessoas da rua, da escola em que eu estudava. Parecia combinado, se fosse combinado não dava certo. Hoje talvez não dê para perceber tanto, porque sim, eu sou orelhudo, mas a cabeça também cresceu demais. Então não dá para notar muito bem. Mas aí quando eu estava saindo da igreja, aí Edu, sabe quando você fica miudinho, pequenininho? E aí? E meu, quem são esses caras aí? Quem? Eu tô sozinho, não dá para dizer que eu tô sozinho, né? Eu encontrei eles aqui. E aí, vamos... Depois eu ligo para você, depois a gente fala. Está dizendo que o meu tempo acabou. Depois a gente fala. Tá bom. Sabe aquela coisa de, na igreja, querer parecer o maior santo de todos?
e no mundo querer mostrar que eu botava para quebrar? Quantas vezes nós não fazemos isso? Você está rindo porque eu estou falando de mim. Quero ver você vir falar aqui de você. Quero ver você reconhecer. Eu mesmo vivi isso. Sabe aquele tipo de crente que, quando está no meio dos irmãos, irmãos, a palavra do Senhor habita no meu coração profundamente, por isso eu canto, eu salmodio, eu te abençoo em nome de Jesus. Aí o cara está lá, e aí meu, vamos lá no show? Vamos, cara! Aquelas expressões todas, né? Eu sou da zona sul de São Paulo. Eu sou favela, 100% favela. Eu sou o cara do subúrbio. Eu sou o cara da comunidade. Esse cara que eu sou. A única diferença é que eu aprendi a ler e escrever. E que eu não tenho só o ponto direito e o ponto esquerdo para falar que não é o, né? Mas bem, estou lá nessa vida dividida, até um dia que um amigo meu, amigo mesmo, ímpio, morreu sem receber Jesus como Salvador. Fernando, rapaz de 18 anos na época, era 3 anos mais velho do que eu, um cara muito inteligente, brilhante. O pai dele, um homem rico, morava na Bela Vista, um bairro que fica ao lado dos Jardins, que alguns de vocês já devem ter ouvido ou visto na televisão. Ele ficava, o apartamento onde ele morava, ficava a 4 quadras daquela loja da Aslu, que é muito chique, em São Paulo, e que a dona foi presa depois que descobriram que ela tinha aquela pompa toda porque sonegava impostos, né? O pai do homem era rico, e porque ele era rico, ele não tinha problema com drogas. O pai comprava para si mesmo e para o filho. E nós andávamos juntos. E ele me bancava, né? Era divertido porque, vamos sair? Não, não quero. Mas eu pago. Não, vamos. Eu não era tão durango assim, deixa eu falar a verdade também, porque eu comecei a trabalhar bem cedo e ganhava relativamente bem. Mas o cara me bancando ficava mais fácil, né? Uma certa ocasião ele falou assim: Maurício, fala a verdade para mim. Você é crente? Pô, quê? Pô. Meu, eu não estou entendendo. Minha pergunta é clara. Você é crente? Sou. Fala! Sou! Chega, agora vamos mudar de assunto. Não, pera aí. Esse tipo de vida que nós temos aqui não é para você. Posso te falar uma coisa? Se eu fosse crente, como você é crente, eu nunca andaria com gente desse tipo, porque não vale a pena. Aí na hora, porque eu leio desde criança, né? Me veio na mente aquele texto, e isso é coisa do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus estava descendo a estrada que ia de Jericó até Jerusalém. E aí a população, na última viagem que ele fez, toma ramos de folhas e começa a gritar: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E os fariseus e escribas que seguiam Jesus, não porque o admiravam, porque queriam conhecê-lo, porque desejavam aprender dele, mas porque o fiscalizavam, buscavam sempre um motivo para incriminá-lo por alguma coisa, repreende e diz: Mestre, manda que eles se calem. E Jesus respondeu o quê? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu falei: Senhor, tem uma pedra clamando aqui do meu lado. O sujeito não é salvo. Eu nunca falei do Evangelho para ele. Eu estou vivendo metade na igreja, metade no mundo. Portanto, só estou no mundo, porque não se pode servir a 2 senhores. Vem um sujeito que não é salvo e diz: você está errado. Você devia viver só no meio dos teus irmãos. Isso aqui não é vida para ninguém. Sabe quando você toma um soco na ponta do queixo, direto do Mike Tyson, no auge da forma, ou um chute tchau de Nis do Anderson Silva, que derruba qualquer Vitor Belfort e deixa apagado pelo menos 30 segundos? Foi o que aconteceu comigo. Ali eu caí na real. Eu não posso me envergonhar de Jesus.
Um ímpio fez a diferença na minha vida, e eu que devia fazer a diferença na vida de todos, faço vergonha. E quantas vezes nós não somos assim? Como fazemos a diferença? Quando reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas e não nos envergonhamos dele em lugar nenhum. Aliás, se alguém devia se envergonhar, era ele em relação a nós. Aqui todo meio o pessoal descolado que deve assistir televisão, eu suponho, né? Vocês viram aquele comercial da Volkswagen? O menino levado para a escola pelo pai e fala assim: pai, não precisa parar na porta não. Uma coisa, você sabe surfar? Não. Sabe lutar? Não. Já pegou uma minha? Não. Ei, quem é que devia sentir vergonha de quem aqui? É a nossa condição. Muitas vezes nós nos sentimos envergonhados do Senhor, mas sabe o que o Senhor fez por nós? Ele nos deu a vida, e a vida eterna. Ele nos ama, Ele cuida de nós. Irmãos e irmãs, se eu for falar sobre o que Jesus já fez na minha vida, a grande misericórdia que Ele tem por mim, todos os livramentos que Ele já me deu, todas as bênçãos já recebidas, eu sei que eu não mereço. Eu sei que se Ele me desse apenas o livramento da condenação eterna, eu já deveria ser eternamente grato, porque nem isso eu merecia. Mas Ele decidiu me amar e amar a você também. E nós não precisamos e não devemos nos envergonhar desse amor. Quer fazer a diferença? Quer ser a diferença? Reconheça o senhorio de Cristo na tua vida e não se envergonha de afirmá-lo na presença de ninguém. Porque à medida que você afirmar o senhorio de Cristo e não se envergonhar dele em nenhum momento, em nenhum lugar e diante de nenhuma pessoa, as bênçãos dele serão ainda maiores sobre a tua vida. Ele pode abençoar porque Ele é o dono de tudo. Ele é Senhor sobre tudo. Ele é o único e verdadeiro soberano. Abra mão então dessa duplicidade de vida, se eventualmente você está vivendo nela. Aquele moleque que recebe Jesus como Salvador, mas lembra dos hábitos antigos. Eu escutei uma historinha deliciosa de que o cara era recém-convertido, e aí o pastor já chegou nele e disse assim: irmão, beber cerveja é pecado. E ele falou: mas é pecado? É. Ah, então não quero pecado, não vou mais beber, né? Ele estava lá trabalhando, de repente dá aquela vontade de beber a cerveja, e ele começa a sentir quase que aquele calor, aquele desespero interno. Ele sai do trabalho, corre pro bar, e nem senta direito, já dá um grito, né? Traz os chopes! Nisso entra o diácono da igreja. E porque ele pediu num desespero tão grande, o garçom atendeu rapidamente. Aí o diácono viu: você entendeu errado, eu não pedi chopes, eu pedi Schweppes. Tem muita gente que está disfarçando, que está de alguma maneira. Schweppes é uma água tônica. Não faz mal, não é pecado beber, tá? Mas tem muita gente que está vivendo dessa forma. Diante dos irmãos pede o Schweppes, diante do vazio ou da galera, não se envergonha de pedir os chopes. Nós fomos chamados por Cristo, fomos salvos, somos abençoados por Ele para fazermos a diferença. João está nos dizendo que, uma vez que Ele é vivo, uma vez que Ele veio, viveu nesse mundo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou por nós, uma vez que Ele é o Verbo, a Palavra de Deus, a vida eterna, e Ele nos deu a sua própria vida, nós podemos ter comunhão, amizade, intimidade com Ele. E intimidade com o Senhor é o maior bem que qualquer ser humano pode ter ou pode almejar. Experimente isso na sua vida. Reconheça o senhorio de Cristo. Faça a diferença. Não se envergonhe de Cristo, onde quer que você esteja e com quem quer que seja. E receba assim várias, múltiplas bênçãos de Deus.
em paz, em alegria, contentamento e muito mais que Ele tem para dar a cada um de nós. Amém? Obrigado, irmãos. Acho que amanhã eu volto, né? Se não, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-los. Deus abençoe.